Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Talk Show, blog Santo Nome. Você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam bem-vindos, tá? Agora são 23 horas e 27 minutos em ponto, para encerrarmos o dia de finados hoje, né? A gente tenta lidar com a situação, né? Enfim, né? Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, pro pai de montão. Queria falar com vocês hoje sobre o direito consuetudinário, o Código Penal brasileiro, que é da década de 40, tá certo? E o crime, né? Por que eu resolvi falar sobre essa questão? Você vai entender. O direito consuetudinário é o direito que se origina dos costumes, né? Da convivência com as pessoas, dos costumes, e enfim, né? Isso aí são condutas morais, são, como vou dizer para vocês, são usos e costumes que as pessoas têm, né? Que elas possuem, e elas, ao longo do tempo, né? Práticas, crenças, que são aceitos como regras obrigatórias de conduta pelos povos, tá certo? Então o direito consuetudinário, muito embora o nosso direito brasileiro ele é positivado, ou seja, tudo está escrito, tudo está legitimado através da escrita, tá ali, ó, tem um Código Penal, você tem lá o Código Civil, você tem o direito do trabalho, você tem tudo lei expressa, escrita, beleza ou não? Mas o direito consuetudinário são costumes, tá certo? Teve um caso aí, por exemplo, de uma grande companhia, não sei se você lembra da companhia que fabricava molho de tomate, né? Tomates e outros produtos mais. É a Sica, já ouviu falar da Sica? A Sica ficava lá, se não me engano, em Jundiaí. E a Sica, ela tinha, ela dava para certas pessoas ali, né? Sementes, né? E o pessoal plantava os tomates ali, daquelas sementes ali, e ela comprava, né? Esses tomates aí, tá certo? Não. Mas chegou um tempo ali que a Sica já não queria mais comprar os tomates da turma lá, que já virou uma convenção, né? Assim, pra você entender o direito consuetudinário, tá bom? Então a Sica, ela falou que não vou comprar mais o tomate. Por quê? Eu não sou obrigado a comprar o tomate. Tá certo ou não? Nós estamos falando de direito consuetudinário, significa o direito. É uma série de costumes, práticas e crenças que são aceitos como regras obrigatórias de condutas pelos povos indígenas, a comunidades locais. O direito consuetudinário é uma parte intrínseca dos sistemas sociais, econômicos e modos de vida. Beleza ou não? Então, muito embora o direito consuetudinário ele não esteja ali, como vamos dizer, escrito, quando algum ato da convivência pública se caracteriza por uma frequência, por um costume, ele entra nisso. Então a Sica não quis mais comprar o tomate daqueles pessoal que plantava. Então o pessoal foi na justiça. Pô, você sempre comprou da gente aí, por que não está comprando? Tá certo ou não? Então o Código do Processo Civil ele vai descrever essa questão desse direito. Então a Sica foi obrigada a indenizar esse pessoal, porque o pessoal ficou na dependência dela. Virou um costume, entende a questão? Para você entender. Onde que entra aí o Código Penal brasileiro? Você vai entender. O direito consuetudinário ele é flexível. E ele vai sofrendo mudanças conforme o tempo. Beleza ou não? Ele vai se adaptando. Certo? E o que nós vemos na sociedade é que a sociedade vai mudando os costumes, a convivência, e o código
o Código Penal brasileiro, que é da década de 40, a sociedade brasileira da década de 40 tinha certos costumes, né? Que muitos daqueles costumes lá atrás ainda é válido, mas houve uma mudança significativa na sociedade e nas relações humanas. Beleza ou não? Então, o Código de Processo Civil, não, o Código Penal não acompanhou essa evolução. Beleza ou não? Por que eu estou falando do crime? O que acontece? Quando alguém está falando sobre direito consuetudinário, com certeza no mundo do crime vai ter leis, vai ter códigos, vai ter conduta, tá certo ou não? Vai ter tudo isso também. Vai ter as práticas, as crenças, vai ter regras entre eles lá. Então, dentro da cadeia, dentro de uma penitenciária, para você que está de fora aí, aquele ambiente ali é uma sociedade que tem seus costumes ali e tem suas leis, suas próprias regras. Então, a natureza não aceita o vácuo, como diz o grande pensador, filósofo Aristóteles. Então, sempre que o poder público não vê, não consegue identificar certas questões, ali você tem uma brecha. Onde que esse elemento aqui, que veio visitar minha cela, ele não pode verificar tal coisa? Então, o pessoal do crime está sempre tentando burlar o sistema, meu irmão. Ele vai evoluir. Mas as leis, o Código Penal tá da década de 40, meu, não evoluiu. Então, o marginal está evoluindo para burlar o sistema, e o sistema quer aplicar uma lei, um Código Penal, que não evoluiu. E aí você tem dois mundos. Para quem é advogado, seu cliente pode ser o cara que cometeu um crime. Então, para você quer que tenha brechas na lei, para você favorecer seu cliente, tá compreendendo a questão? Você está fazendo o seu ofício ali. Então, nós percebemos que certas questões não mudam porque não é interessante para algum grupo. Compreendeu a questão? Você fica preso ali e você não consegue avançar. Sem contar outras questões mais que usos e costumes, aquela forçação de barra na televisão, por exemplo, quando eles tentam criminalizar certas condutas policiais, né? Então, muito embora não tenha uma lei que criminaliza o policial, ele vai se sentir acuado. E aí, você tem aí uma decisão judicial, você não vai subir mais aqui. Então isso aí vai enfraquecendo o combate contra a criminalidade. E a criminalidade vai se avançando. O modus operandi vai mudando, ela está sempre um passo à frente. Por quê? Você acha mesmo, olha só o que eu vou falar aqui. Temos tempo ainda, temos. Você acha mesmo que esse pessoal que vai fazer um assalto a banco, eles vão andar com fuzil no carro para chegar naquele local para assaltar? E não. Vai ter uma pessoa que vai desmontar e as partes vão separadas. Um tempão depois, a Casa de Papel tem muita romantização, mas o professor lá mostra como é o modus operandi. O cara planeja de antemão o que vai fazer com antecedência, cara. É a Casa de Papel. Beleza ou não? Então, esse armamento pesado não vai ser... Você não vai pegar, você vai fazer o meliante vai pegar, ele está em São Paulo, ele vai lá no interior, 300 quilômetros lá dentro. Ele não vai andar com o fuzil dentro do carro. Meses antes, vai tudo desmontado, partes aqui, partes ali. Alguém já foi lá filmar o local, fazer um mapeamento. Tá compreendendo a questão? Para depois fazer a questão. Então, é planejamento. Então, o crime está sempre se reinventando e se adaptando à sociedade. E o poder público, infelizmente, o poder do Estado, ele não acompanha essa questão. E as leis que nós temos do Código Penal, que é da década de 40, para a década de 40 está de bom tamanho, mas hoje nós estamos em 2023, né? Então os costumes, os usos e costumes, eles vão alterando, vão mudando. Então a gente vê esse direito consuetudinário
né? Muito embora, por exemplo, não tem uma lei escrita em papel, tudo bonitinho, olha só, vai ser tipificado, ele vale. Nós citamos o caso da SICA. Você lembra, meu amigo, minha amiga do outro lado aí, que tínhamos a SICA. Você não ouve mais falar na SICA, né? Não sei se sumiu, né? Acho que nunca mais ouviu. Você já ouviu falar da SICA? Bons Produtos Indica, você nunca ouviu falar da SICA? Já, mas Não, assim, mas não vi mais, né? O elefante, se não me engano, é da SICA, né? Não sei, né? Mas enfim, por que ela sumiu? Contamos a historinha lá que ela dava sementes para certas pessoas plantarem, e elas plantavam e vendia os tomates para a SICA. E em um determinado momento ela parou de vender, beleza ou não? Recapitulando. E aí aquele pessoal que vendia para a SICA esses produtos, que eles foram na justiça por causa do direito consuetudinário, que são usos e costumes. Você tem como provar? Por exemplo, se você por exemplo, tem uma vizinha aqui nossa, que ela faz? Ela pega, coloca um tapete, tem um hall, você entra, tem um tapete ali, que ela põe lá o tapete, ela lava, vai trocando de tempos em tempos, ela não tem obrigação de fazer isso, mas todo mundo que passa ali, põe o pé lá no tapete ali, já virou o quê? Um costume, uma prática corriqueira e rotineira, beleza? Isso aí é um costume, beleza ou não? Compreendeu a questão? Então, o meliante, ele vai sempre tentar burlar o sistema, contar brecha no sistema. E o Código Penal não acompanha isso, porque é da década de 40. Ele foi feito para a década de 40, nós estamos em 2023, não é verdade ou não? Então, você está sempre um passo atrás. E o advogado, se ele vai defender o criminoso, ele quer que tenha brecha, pô. Ele não quer que o código mude. Por quê? Ele quer que o seu cliente ganhe e ele ganhe dinheiro também. Então nós temos um conjunto de coisas aí que fazem nos ver que, o que está acontecendo? Outra coisa que acontece do crime, por que eles tacam fogo nos ônibus? Sabe? Estava conversando com a minha esposa hoje. Sabe por que toca fogo nos ônibus? Porque é o seguinte, cara. Você tem alguém que é dono daquela linha de ônibus, que é uma concessão do Estado. Perceba bem aí. Aqui em Americana, se não me engano, a passagem é R$4,70, né? A prefeitura de Americana paga R$2 e alguma coisa como para a companhia. Porque senão você tinha que pagar R$2 e pouco a mais. E a passagem ia ser mais de quase 8 pau, né? Então, tem uma concessão. Se acontecer qualquer coisa com esse ônibus, se for depredado, uma janela quebrada, se pegar fogo, o que vai acontecer? O dono da empresa não vai ter prejuízo, meu camarada. Você acha que ele vai ter prejuízo? Não vai ter prejuízo. Vai na conta da prefeitura, que vai ser embutida na passagem. Em vez de ele pagar R$2 e alguma coisa, a prefeitura passa a pagar 4. Tá entendendo a questão? Então, quem que é o dono dos ônibus? Lá no Rio de Janeiro ficaram sabendo que é uma pessoa ali que saiu da cadeia, né, meu? Que tem ligação tal. E a esposa dessa pessoa aí é advogado desse cara. Então alguém está ganhando. Eles tocam terror para mostrar força e ao mesmo tempo a população que fica sem a condução. Metrô faz greve, né? O metrô é o metrô, né? É concessão metrô? Não, metrô é do Estado, pô. Mas tem alguém que dá algum dinheiro? Lógico que tem. Então alguém tá ganhando. E você, cidadão, tá perdendo. Então, voltando para essa questão do direito consuetudinário, a gente vê que nós estamos engessados, porque aí você vê o juiz falando assim, ó, não vai subir o morro. Então o crime vai aumentar. Então a sociedade vai ficando acuada. Beleza ou não? E é uma coisa triste de acontecer, porque tem pessoas que não têm intenção que isso mude. Por quê? Estão ganhando dinheiro com essa questão aí. Então o caos é necessário para que você tenha pessoas no mundo do crime. Resumo da conta, o caos é o meio de ganhar dinheiro.